Olá Dev, beleza? Vamos seguindo aqui com o nosso app, né? Na última aula a gente conseguiu disponibilizar a nossa lista aqui através de um componente, separando da página home. E aí agora a gente vai evoluir trabalhando com o contexto. Então o que vem a ser o contexto? O contexto ele é uma forma da gente disponibilizar informações de forma global em nosso aplicativo. Então aqui, o texto aqui traduzido fala muito bem. Então aqui é a página traduzida da documentação do React, aqui está até o React.js, tá? Mas é a mesma coisa. Então o contexto ele disponibiliza uma forma de passar dados entre a árvore de componentes, ou seja, eu compartilho a informação por todos os componentes possam ter acesso, sem precisar passar props manualmente, que é exatamente o que a gente fez na última aula. A gente criou uma propriedade no nosso componente TaskList, para através dessa propriedade, a página home passa para esse componente a lista de tarefas, o estado, aquela informação tasks. Então, através do contexto, a gente já deixa a informação disponível globalmente na aplicação. Futuramente, se essa aplicação evoluir e outros componentes também precisam ter acesso a essa lista aqui, a gente tendo um contexto criado, isso fica automático. Qualquer componente vai poder ter acesso a isso automaticamente, sem precisar passar propriedade, sem precisar fazer nenhuma configuração adicional, algo do tipo. Vou deixar essa referência aqui para vocês, alguns exemplos que tem aqui. A gente vai estar, a partir dessa aula, implementando o nosso contexto aí para a nossa lista de tarefas. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é criar esse contexto. Se você for ver aqui o exemplo, a gente tem um método que é o createContext, esse cara aqui, que é do próprio React. Então eu crio um contexto e a partir daí a gente precisa criar um provider. Esse provider a gente vai usá-lo por volta dos componentes que a gente deseja permitir o acesso à informação que está criada no contexto, está armazenada no contexto, e aí o provider é quem configura isso. Então, normalmente, o que a gente implementa? A gente coloca o provider no nosso componente app, que é o primeiro componente que é renderizado, tudo vai estar dentro dele, tudo acontece a partir dele. Então, a gente normalmente configura o provider do nosso contexto no componente app, e nesse provider a gente precisa passar essa propriedade value, e nessa propriedade que a gente vai estar colocando a informação que a gente quer disponibilizar globalmente. Então considere que eu quero disponibilizar um contexto aqui com o tipo de tema, se é um tema dark, se é um tema light, e aí eu coloco esse provider por volta do componente que eu quero usar essa informação, e aí lá na toolbar, por exemplo, eu já vou conseguir acessar isso aqui, porque ele já está aqui via provider disponível globalmente. Esse globalmente é relativo, Por quê? Na verdade é para tudo que tiver dentro desse provider. Beleza? Então aqui a gente vai estar criando e aí vai ficar bem mais claro para você como é que a gente trabalha com isso aí. Eu vou aqui voltar no app. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar o contexto. O que eu faço normalmente? Eu venho aqui na pasta src, crio uma pasta context, de contexto, e aqui dentro eu vou criando os contextos que eu precisar criar no app. Ok, então vamos criar aqui o nosso contexto. Eu vou chamar esse contexto, vou criar um novo arquivo aqui, vou chamá-lo de tasks.context.tsx. A primeira coisa que a gente faz é a importação do React. Então eu já vou importar aqui e import React from React. E aí a gente já vai criar o nosso createContext, como a gente viu aqui, que é o método usado, esse cara, para criar o contexto. Então é exatamente isso aqui que a gente vai fazer. Eu posso copiar isso aqui, vou colar aqui, só que o nome é o nome do nosso contexto, que é TasksContext. Por enquanto vou deixar vazio aqui, porque a gente vai precisar definir uma estrutura, uma interface aqui, para poder tipar
as informações que a gente vai disponibilizar de forma global através desse contexto. Então, a primeira coisa é isso, a gente usar o react.createContext, é quem cria o contexto em si, e está aqui o nome do nosso contexto. Então vamos lá, eu preciso definir o tipo de informação que eu vou disponibilizar através desse contexto. Então já vou aqui usar um export interface. Eu vou deixar exportada porque provavelmente a gente vai precisar usar isso aqui para tipar as informações lá nos componentes que for usar esse contexto. Então eu vou definir aqui como iTaskContext, que é a interface desse cara, né? Inicialmente, quais informações que eu vou disponibilizar aqui no contexto? Eu vou colocar exatamente o que a gente tem lá de uma tarefa, que é o ID e o título, por enquanto. Isso aqui vai evoluir. String. E aí agora, para eu poder definir esse tipo de informação aqui, a gente passa um generic com esse cara. E aí agora eu preciso definir um valor inicial. Então ele está aqui, ó, ele espera um argumento, mas não tem nenhum obtido, né? Por quê? A gente precisa passar um valor default, um default value aqui, similar ao que a gente faz quando cria um estado, né? A gente precisa definir um valor inicial. Então, inicialmente, isso aqui vai ser um objeto vazio. Ele vai dizer que esse objeto vazio não é desse tipo. E aí, para a gente poder forçar isso, a gente pode passar aqui um s e colocar o tipo aqui. Então eu engano aqui o TypeScript dizendo que esse objeto vazio é desse tipo. Vamos ocultar aqui para poder ficar melhor. E aqui, esse TaskContext, esse contexto, a gente precisa dele exportado também agora, por enquanto. Já vou colocar um export aqui, e o SLint vai arrumar aqui para mim. Ok, então aqui eu já estou com um contexto criado, já sei o tipo de informação que eu vou ter nesse contexto. Isso vai estar disponível de forma global, mas para eu poder definir isso, né, deixar de fato de forma global, a gente já viu aqui que a gente precisa usar o provider, né, definir o provider por volta de tudo que a gente quer que tenha acesso à informação, né? Então é através do provider, nesse atributo, nessa propriedade value, que a gente coloca a informação que vai ser compartilhada de forma global. Vamos fazer isso aqui agora, e aí a gente vai fazer isso no nosso app. Porque aqui no app que eu chamo home, eu quero que essa informação esteja disponível no home. Do home eu chamo o task list, então já vai estar dentro também, vai estar no contexto. Então vamos lá, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai importar o nosso TaskContext, que é esse cara aqui, e ele já vai ter o provider, .provider. Basicamente é isso. Então aqui, ó, por volta do nosso componente, eu vou recortar aqui, vou colocar o parênteses, porque aqui agora eu quero usar o TaskContext, nosso contexto, ponto, e aí a gente tem aqui, ó, o provider, e aí aqui dentro eu vou colocar o home de volta. Ele ainda não está válido para a gente, eu tenho que aqui definir value e nesse objeto informar o que eu quero disponibilizar de forma global. A gente já viu aqui que esse TaskContext, a gente já definiu aqui o tipo de informação que vai ser disponibilizada. A informação tem que ter essa estrutura. Já está aqui, ó, passado aqui na tipagem, na criação. Então aqui eu necessariamente tenho que passar uma estrutura igual àquela. Então o que eu vou fazer aqui por enquanto? A gente vai colocar hardcoded aqui, mas isso vai evoluir. Então eu vou ter um ID, que eu vou colocar aqui um valor 1 aqui, como uma string, né? E a gente tem que ter o título também, né? E eu vou colocar aqui task01. Salvo. E aí agora a gente não tem mais esse erro. Então o nosso app já está fazendo uso do nosso contexto via esse provider. A gente já configurou o contexto por volta da nossa aplicação, que ela se resume nessa página home. Mas da página home a gente já vai também para o componente
task list. Então é isso, vamos evoluindo aí, porque agora a gente vai colocar de fato as informações que a gente quer disponibilizar na aplicação de forma para os nossos componentes aqui via contexto.